Caio Junqueira, queria te perguntar sobre essas falas, inclusive do presidente Lula, porque eu conversei com alguns integrantes do PT que tiveram uma reunião com o Sidônio e ele disse que fez um diagnóstico ali da comunicação e entendeu que essas viagens e essas entrevistas às rádios era o que dava para salvar ali das estratégias antigas, né, que estavam sendo implementadas. E que quando o Lula se coloca como esse político, né, essa figura política que sabe subir num palanque, fazer discursos, seria visto como positivo para a comunicação, com uma ressalva: as falas de improviso e a possibilidade de escorregar em alguns assuntos. Falar ou não falar? Qual é o caminho para o presidente Lula no que diz respeito a essa popularidade, a essa aproximação novamente com a população e essa tentativa de reverter esses cenários de avaliação negativa? Bom, vamos lá, Juliana. De novo, eu repetiria que o fato de ser essa aprovação, ser o pior Lula, né? O pior Lula de todos os tempos, a gente pode batizar assim, não significa um Lula morto politicamente ou esse projeto político fora de jogo em 2026. Isso é importante pontuar, né? Eles têm expertise, sabem fazer, têm a máquina, como o Pedro disse, sabem fazer campanhas, sabem ganhar campanhas, né? Ganharam aí, só perderam em 18 neste século, né? Ganharam 2002, ganharam 2006, 2010, 14 e 22. Mas, claro que vai se criando um ambiente de muita dificuldade. Para mim, mais do que as declarações dele, as declarações desastradas ali dele são um fator importante, sim. Mas, de uma maneira geral, o governo é travado, né? É um governo que tem uma engrenagem que ela não consegue andar a contento pela própria dinâmica, tanto do PT, do Partido dos Trabalhadores, a esquerda brasileira, grupos de trabalho. A gente pode pegar a margem equatorial, né? Margem equatorial brasileira. A gente tem ali bilhões de barris ali, né? Embaixo lá da margem equatorial brasileira, que são importantes ali, de certa maneira, para a balança comercial brasileira, enfim, para o desenvolvimento daquele arco norte, que são alguns dos estados mais pobres do país. Está parado há 2 anos. Ferrogrão, né? Uma ferrovia super importante, né? Para escoamento da safra, enfim, está parado. A COP30, grande evento do ano. Qual que é o plano do Brasil? O que o Brasil quer vender? A sede da COP, Belém, está preparada para receber? O que a gente ouve, principalmente dos integrantes do setor privado, que vão ter um papel grande, importante na COP, é que não, né? Muito embora o governo federal diga que sim. Ou seja, tem toda uma engrenagem parada. A principal vitrine nova, vamos dizer assim, entre aspas, nova, claro que o pé de meia. O pé de meia está travado, né? Correu um risco essa semana, graças ao Tribunal de Contas da União, conseguiu destravar por 4 meses, porque a engenharia que foi feita para financiar é uma engenharia que foi por fora, segundo o TCU, não sou eu dizendo, por fora do orçamento e portanto, ferindo regras fiscais. Então, assim, de uma maneira, você olha o governo, é um governo que ele não consegue se mover, e daí que eu entendo que falta ali esse rumo para se mover, para promover as entregas e aí sim alcançar a população e a população se sentir, de alguma maneira, beneficiada por esse governo. Paralelamente a isso, né, é uma gestão que, de certa maneira, ela teimosa em muitas questões, principalmente no aspecto econômico e fiscal, né? Você tem a ampla maioria dos economistas brasileiros sinalizando que a rota da economia do Brasil está errada e o governo fala que não, que está certa. A declaração que o presidente Lula deu essa semana foi de que o governo tem responsabilidade fiscal quando a nossa dívida pública, nesses 2 anos, saltou, salvo engano, 73% para 86% do PIB. E os economistas apontando que a rota está errada, e a equipe econômica falando, o Palácio do Planalto falando não, que está certo. E isso acaba impactando, ou contribuindo para esse impacto, principalmente na inflação de alimentos, no câmbio, né, no dólar a 6, que agora cai um pouco, enfim. O governo Trump é favorito há 1 ano. Há 1 ano o Trump é favorito. O governo Lula se preparou? Houve uma preparação? Ao contrário, houve, de certa maneira, uma torcida pelo candidato adversário que acabou travando um diálogo hoje, sim, que a gente precisaria ter, que nós não temos, com a Casa Branca. Por quê? Porque houve ali uma opção errada
de embarcar em outra candidatura e se desgastar com um candidato que acabou vitorioso. Em política externa, nossas apostas foram guerra da Ucrânia, né? O Brasil não consegue resolver a questão da Venezuela e entramos em guerra da Ucrânia. Temos problemas no Oriente Médio, com Israel. Para que vai entrar nisso? Se a gente não consegue resolver uma ditadura que está sediada aqui do lado. E nas tentativas que a gente fez para tentar resolver foram equivocadas. Então, tem um contexto geral que trava o governo, que deixa ele sem um rumo. As escolhas que são feitas, elas são erradas e não se abre para ouvir, inclusive gente do próprio governo, né? A tal da Frente Ampla, ela nunca assumiu. Ela foi uma frente ampla para o segundo turno, para tentar derrotar o Bolsonaro. Conseguiram derrotar o Bolsonaro, mas a gente não vê umas ideias mais arejadas que a frente ampla defende, né? Cadê as ideias da Simone Tebet, né, na campanha de 2022 nesse governo? Elas não existem, elas não estão presentes. O próprio Geraldo Alckmin, com toda a história dele, né, história dele no PSDB, enfim, é um governo travado e isso a população sente, mas... Depois de dizer tudo isso, não é um governo que não tem chances, né, em 26. Claro que esse cenário todo dificulta, mas a eleição de 26 está muito longe ainda.